Olá e bem-vindo ao Norte Canadense, o maior trem da América do Norte. Hoje seguimos nossa aventura rumo ao oeste, cruzando as planícies de Manitoba, Saskatchewan e Alberta, antes de subirmos as montanhas rochosas pela Colômbia Britânica até Vancouver. Esta segunda metade da jornada desde Toronto promete ser espetacular, com planícies serenas, pôres do sol deslumbrantes e impressionantes passagens montanhosas. Prepare-se para a continuação de uma viagem realmente emocionante. Se você perdeu a primeira parte da nossa aventura, recomendo fortemente que a confira. Na primeira parte, saímos de Toronto e atravessamos a Floresta Boreal Canadense e as águas cristalinas de Ontário. Em seguida, atravessamos as pradarias canadenses até nossa parada em Winnipeg, finalizando a primeira metade da viagem com um espetáculo das luzes do norte. Na segunda parte, viajaremos de Winnipeg a Vancouver, atravessando as planícies centrais e as deslumbrantes montanhas rochosas canadenses. Mas nem tudo é um mar de rosas, pois o universo decidiu que meu histórico de trens de longa distância no Canadá permanecerá em 02. Voltaremos a isso depois, mas vamos retornar ao assunto do Canadá. O terceiro dia no Canadá amanhece com o sol lutando para atravessar nuvens densas. A primeira ação de hoje é o café da manhã. Para o café da manhã, escolhi a omelete do chefe de feta e tomate, servida com batatas raladas e torradas. O carro estacionado é onde passaremos a maior parte do dia, apreciando as pradarias canadenses cobertas de neve sob o calor da cúpula. A paisagem plana de Saskatchewan é quebrada somente pelos silos de grãos das cidades no caminho. Quase todas as cidades que passamos têm cada uma é uma variação de um tema. Os elevadores de grãos dão aos agricultores uma saída para vender suas colheitas, conectando cidades remotas com compradores em todo o Canadá. O céu azul nos saúda a oeste de Watrous, enquanto as terras agrícolas dão lugar aos subúrbios conforme nosso trem se aproxima de Saskatoon. Saskatoon é nossa única chance de sair do trem hoje, e vamos aproveitar ao máximo. Infelizmente, meu software de gravação de gimbal mudou de 4K para 1080p, então tudo filmado fora do trem será em 1080p a partir daqui. Desculpas antecipadas aos espectadores que assistem em resoluções mais altas pelas imagens borradas, mas não há nada que eu possa fazer. É um belo dia aqui em Saskatoon. Apesar do frio, a luz do sol e o ar fresco são incríveis depois de passar a manhã inteira a bordo. Embora estejamos parados na estação Saskatoon, mal estamos em Saskatoon. A estação fica na extremidade sul da cidade, sendo pouco acessível exceto por carro. A estação é grande, mas básica. Há assentos no saguão central de espera, além de ingressos, bagagens e banheiros nos quartos ao redor do espaço principal. Chegamos atrasados por causa do congestionamento de carga, então nossa parada coincide com o início do nosso almoço. A tripulação chama para o segundo turno do almoço no vagão-restaurante. É hora de ir aproveitar nossa refeição. Como sempre, iniciamos com uma sopa de frango com macarrão, seguida do prato principal.
O bife de gengibre chamou minha atenção hoje, servido com arroz e salada à parte. O bife está crocante, picante e delicioso. A salada fresca complementa seu rico sabor. A sobremesa é um crumble de maçã com sorvete de baunilha, e como esperado, é maravilhoso. Embora o álcool seja pago a bordo, em ocasiões como degustações de cerveja e vinho, é oferecido gratuitamente. A degustação de vinhos de hoje é um tanto singular. Em vez de degustar o vinho, estamos jogando bingo enquanto apreciamos a bebida e a companhia de nossos companheiros de viagem. De volta ao carro do parque, há uma má notícia. Uma das janelas da frente se estilhaçou. As janelas do Canadian são duplas, então é seguro continuar, mas perderemos um dos melhores pontos de observação da paisagem amanhã. Durante o passeio no carro do parque, vamos conferir a classe Prestige. A Prestige é a classe de serviço mais alta no Canadian, com quartos renovados, comodidades e acesso exclusivo ao carro do parque no pico da temporada. A classe Prestige é encontrada nos últimos vagões de cada trem, com quartos aprimorados no carro do parque. É evidente quando você está em um carro Prestige, pois as paredes mudam do cinza padrão para couro marrom, com detalhes cromados. Os quartos Prestige são muito superiores aos Sleeper Plus. Cada quarto tem 71,1 pés quadrados ou 6,6 metros quadrados, o que inclui um banheiro privativo de 18,7 pés quadrados ou 1,7 metros quadrados. Os quartos Prestige foram renovados com novos estofados e acabamento em madeira e cromo, elevando a sensação de luxo. Um sofá em L confortável envolve o quarto, com vistas ótimas pela grande janela. Há um pouco de armazenamento, um cobertor e garrafas de água cortesia acima do sofá. Para aprimorar a estadia, os quartos de prestígio possuem televisão com seleção de filmes, programas e música. Cada quarto de prestígio também inclui um banheiro privativo, e é muito agradável. Inclui as comodidades usuais com um toque de sofisticação. A parte mais agradável do banheiro é o chuveiro privativo, bem melhor que a instalação comunitária disponível no Sleeper Plus. Os quartos Prestige possuem janelas maiores que a categoria Sleeper Plus, oferecendo uma vista melhor da paisagem. Quando anoitece, uma cama de casal desce da parede, alinhando-se com a janela para uma vista perfeita. Importante notar que este quarto não está completamente pronto como um passageiro Prestige o encontraria na chegada. Um dos membros da tripulação estava usando-o para armazenamento, mas foi gentil o suficiente para me deixar bisbilhotar por alguns minutos para conseguir algumas filmagens. Além dos quartos maravilhosos, os passageiros Prestige recebem lanches, bebidas, álcool e aperitivos leves antes das refeições. Na alta temporada, o vagão do parque é reservado para passageiros Prestige até o início da noite diariamente, permitindo que relaxem e desfrutem do lounge e da cúpula na parte traseira do trem. Fora do horário de pico, o vagão do parque está disponível para todos os passageiros o dia todo. As 3 primeiras fileiras da cúpula do parque são reservadas para passageiros Prestige, com um assento exclusivo ainda disponível. Tudo isso é ótimo, mas é claro que vem com um custo. A viagem de inverno entre Toronto e Vancouver começa a partir de $5.379 canadenses por pessoa e $6.965 canadenses no pico do verão. Para viajante solo, é necessário cobrir ambas as taxas de ocupação, elevando o preço para mais de $10.000 canadenses, o que é realmente impressionante. A classe Prestige não possui descontos, portanto, para conseguir passagens mais em conta, é preciso reservar com grande antecedência. O preço vale a pena? Bem, isso cabe a você decidir, na minha opinião não. Sim, é bom, mas pagar quase 5 vezes mais que o Sleeper Plus é difícil de justificar. Mas se você busca uma forma luxuosa de conhecer o Canadá, o Prestige é definitivamente uma opção. As planícies de Saskatchewan se estendem além do trem. Rios ocasionais são a única variação na paisagem monótona.
As latas de Haze são servidas por volta das 17h30. Os petiscos são suficientes para nos sustentar até o jantar. Aqui também avistamos o segundo lobo da viagem. Este está mais distante do trem que o primeiro, mas ainda é uma aparição de lobo. As nuvens baixas que cobriram a paisagem desde Saskatoon começam a se dissipar com uma faixa de luz surgindo no horizonte. E assim, saímos de debaixo da cobertura de nuvens para um belo dia de céu azul. A sincronia não poderia ter sido mais perfeita, pois estamos a apenas 20 minutos de um dos mais espetaculares pôres do sol que já vi. Obrigado por assistir. Hoje é hora do jantar. O jantar de hoje oferece costela premium, filé de linguado, frango com lentilhas ou tofu marinado. Nossa refeição começa com uma deliciosa sopa de legumes, seguida pela costela premium como prato principal. A costela premium é incrível. É incrivelmente macia, suculenta e cheia de sabor. Acompanha uma porção cremosa de purê de batatas com manteiga e legumes assados. Se você preferir frango, saiba o que esperar. Segundo meu companheiro de viagem, também é delicioso. O jantar de hoje termina com uma fatia de bolo de morango. Leve e doce, o complemento ideal para o prato principal pesado. Ao nos recolhermos em nossa cabine, cruzamos com o Canadian número 2, rumo a Toronto. De volta à nossa beliche confortável, é hora de mais uma noite de descanso. Acordamos bem cedo e no escuro no quarto dia, com o nascer do sol ainda a 1 hora de distância. O café da manhã no quarto dia é um pouco diferente do habitual. No quarto dia, a primeira parada importante dos canadenses é Jasper, programada para 6h30 da manhã, coincidindo com o início do café da manhã. Para os passageiros explorarem Jasper completamente, a via serve um café da manhã continental antes e um brunch depois da parada em Jasper. O menu do café da manhã continental é escasso, mas isso é esperado. Os passageiros podem optar por itens continentais. Escolhi aveia, iogurte, um muffin e uma xícara de café. Se não quiser usar o vagão restaurante, você pode pegar pastéis leves, sucos e café no domo.
Embora Jasper esteja programado para as 6:30 da manhã, estamos algumas horas atrasados em relação ao horário previsto. Normalmente seria menos que ideal, mas é perfeito, pois acabamos de entrar nas colinas das Montanhas Rochosas Canadenses. Claro, a Mãe Natureza tinha que estragar as vistas com uma neblina espessa e baixa, mas isso não nos impedirá de apreciar a paisagem espetacular. O sol finalmente faz sua primeira aparição ao espreitar por trás das encostas das Montanhas Rochosas. Esperamos que grande parte da neblina se dissipe até a nossa partida de Jasper, mas só nos resta aguardar. Estamos chegando em Jasper agora. Com nossa chegada tardia, teremos apenas 45 minutos em Jasper, mas é o suficiente para ver a cidade e apreciar nosso belo trem. A estação Jasper foi construída em 1911 como um desvio de trilhos chamado Fitzhugh pela Grand Trunk Pacific Railway. O desvio foi renomeado para Jasper em 1913 com uma estação construída em 1926 pela Canadian National. A bela estação foi declarada um patrimônio em 1992 e agora recebe os trens The Canadian e Prince Rupert da via. Jasper também é o terminal oeste para 2 trens de luxo da Rocky Mountaineer, Journey Through the Clouds e Rainforest to Gold Rush. Outra peça da história ferroviária é encontrada aqui em Jasper, uma locomotiva preservada da Canadian National U-1A, número 6015, construída em 1923, aposentou-se em 1960 e está em exibição aqui desde 1972. E falando em história ferroviária, o Canadian acabou de comemorar seu 70º aniversário. Em 24 de abril de 1955, o Canadian iniciou suas operações sob a Canadian Pacific, entre Montreal e Vancouver. A própria cidade de Jasper é lar de apenas 4.700 pessoas, contudo a uma curta distância da estação. Normalmente há muito tempo para explorar a cidade, porém nossa parada curta limita o que podemos ver. Apesar do dia nebuloso, as Montanhas Rochosas oferecem um cenário deslumbrante para nosso trem. Temos sorte hoje, pois o trem de Jasper, a Prince Rupert da VIA, está prestes a iniciar sua jornada de 2 dias por Alberta e British Columbia.
Em Jasper, as janelas em domo são limpas para apreciarmos as deslumbrantes montanhas rochosas durante o resto do dia. Conforme o céu clareia, retornamos a bordo para começar a travessia das montanhas rochosas canadenses. Isso começa com um bom voyage, apresentando canapés e vinho espumante, seguido por algumas vistas verdadeiramente deslumbrantes das montanhas rochosas. Eu poderia falar sobre as rochosas, mas deixarei que as montanhas falem por si mesmas. Obrigado. É montanha após montanha enquanto percorremos as Rockies, os picos envoltos nas nuvens de inverno. Sei que as condições não são ideais para apreciar a paisagem. Eu esperava céus azuis claros contrastando com as encostas nevadas, mas isso não diminui o impacto da viagem. A parada em Jasper, em horário incomum, implica que o brunch substituirá o café da manhã e o almoço. O menu do brunch oferece opções de café da manhã e almoço. Como saímos tarde de Jasper, o brunch começou mais tarde. Ao chegar no vagão-restaurante, muito depois do horário de almoço, optei pelo prato do dia. Nossa refeição começa com uma mimosa grátis oferecida pela equipe como pedido de desculpas pelo atraso. Hoje teremos ravioli de queijo com molho de tomate, acompanhado de pão sírio. É saboroso, mas não tão satisfatório quanto eu esperava. Árvores sempre verdes cercam os trilhos ao retornarmos ao carro do parque, com uma forte nevasca caindo do céu.
Enquanto navegamos pelas montanhas, todos a bordo estão atentos à vida selvagem nas margens dos rios que seguem os trilhos. É nesses lugares que os alces são mais propensos a serem avistados, mas infelizmente para nós, nenhum apareceu desta vez. São montanhas, rios, neve e túneis por quilômetros, com a paisagem mantendo todos em admiração enquanto o Canadá avança para o oeste. Luz do dia. Conforme a luz do dia desaparece lentamente com as montanhas diminuindo, chega a hora do nosso jantar final no canadense. O último jantar é aguardado por todos, pois é onde é servido o prato assinatura canadense, o carré de cordeiro. Nossa última refeição começa com uma sopa de abóbora, seguida pelo impressionante carré de cordeiro. É macio, suculento e coberto com ervas. Servido com purê cremoso de batatas, legumes da estação, em um rico molho com alecrim. É a culminação culinária perfeita para esta jornada absolutamente incrível pelo Canadá. Por volta desta hora, penso em ir dormir após um ótimo dia de passeio pelas montanhas rochosas. Mas infelizmente o universo tem outros planos. Enquanto aguardamos a sobremesa, o gerente do trem entra no vagão de jantar com um anúncio nada animador. Por volta das 17h40, um trem de carga da Canadian National descarrilou ao sul de Barrier, British Columbia, bloqueando a passagem e arrancando os trilhos. O descarrilamento encerra nossa viagem de trem a leste de Clearwater, com o ônibus nos levando até Vancouver. A equipe informa que os ônibus devem chegar por volta das 11h30, com chegada prevista em Vancouver logo após as 7 da manhã. Não é o fim ideal da jornada, mas devemos lidar com a situação que nos foi apresentada. Mas ei, pelo menos temos a sobremesa para nos animar. Para a sobremesa no canadense, servem um delicioso pedaço de cheesecake de doce de leite. Após o jantar, pedem que voltemos aos quartos e aguardemos informações sobre a chegada dos ônibus. 11h30 chega e passa sem nenhum ônibus à vista. Com o sistema de som quebrado e a equipe desinformada, as atualizações são escassas e esporádicas. A equipe diz meia-noite, depois 1 da manhã, depois 1h30. Finalmente, às 3 da manhã, nos informam que os ônibus chegaram. O trem é dividido entre os 3 ônibus. Os vagões de precisão 10 e 11 são para o ônibus 1, o 13 e 14 para o ônibus 2, e a economia para o ônibus 3. Leva um tempo para mover o trem e permitir o desembarque de cada grupo, mas finalmente saímos do Canadian e entramos no ônibus rumo a Vancouver. Ao invés de uma cama confortável e um café da manhã delicioso, ficaremos confinados a um assento desconfortável em um ônibus dos anos 90, mas pelo menos não sairemos sem nada.
Ao entrarmos no ônibus, recebemos uma sacola de papel com uma garrafa de água, uma barra de cereal Cliff e alguns biscoitos. Não é muito, de maneira alguma, mas é melhor do que nada. Os últimos passageiros do nosso grupo embarcam e voltamos a nos mover por volta das 4 da manhã. Paramos pela primeira vez em um posto Petro-Canada nos arredores de Kamloops, cerca de 2 horas após o início da viagem. Se você tivesse me dito que visitaríamos um posto de gasolina aleatório no Canadá, eu teria te chamado de louco, mas aqui estamos. Os lugares que você verá com a Via Rail. Aqui também descobrimos que adicionaremos cerca de 45 minutos à viagem para evitar o trânsito na estrada principal. Não é o ideal, mas não há muito o que fazer. Acordamos novamente, desta vez para as paisagens nevadas ao redor de Merritt, nosso ônibus parando para mais uma pausa no banheiro. Pode ser um posto de gasolina fora da rodovia, mas ao menos é cênico. As montanhas ao longo do horizonte tocando as nuvens baixas. Após um café da manhã insatisfatório na loja de conveniência, é hora de retornar ao ônibus rumo a Vancouver. Embora a viagem de ônibus não seja ideal, não é de todo ruim. À medida que a luz do dia começa a banhar a paisagem, iniciamos nossa viagem pela costa e pelas cadeias de montanhas Cascades. Agora, por curiosidade, vamos dar uma olhada nos assentos do nosso ônibus Prevost. Nosso ônibus tem assentos no estilo avião, dispostos em um padrão 2x2. Os assentos oferecem espaço limitado para as pernas, principalmente para pessoas mais altas. Um apoio para os pés se estende para baixo do encosto do assento, mas é quase inutilizável devido ao espaço limitado entre os assentos. Existem saídas de ar e luzes de leitura, embora não sejam fornecidas tomadas. O armazenamento de bagagens fica acima dos dois lados do ônibus, com espaço para malas maiores no compartimento abaixo da cabine de assentos. Se fosse nos anos 90, o entretenimento viria dos monitores Cathode Ray Tube suspensos nos compartimentos superiores. Apesar dos monitores não funcionarem a tempos, não precisamos nos preocupar, pois o show lá fora está só começando. Com um trem cancelado e substituição por ônibus, surge a questão de compensação pelas condições de viagem abaixo do ideal. No dia da viagem, a Via distribuiu folhetos de contato para cada passageiro, solicitando que entrassem em contato com o atendimento ao cliente para saber qual compensação seria fornecida. Fiz isso, e me disseram que cada passageiro receberia um reembolso pela parte da viagem não coberta pelo trem e um voucher da Via Rail de valor equivalente. O site da Via afirma que receberemos cerca de metade do valor, pois nos forneceram transporte alternativo para o destino final. De Clearwater a Vancouver é cerca de 12% da viagem, então teremos um reembolso de 6% no bilhete de dormitório. Considerando que paguei United States dólar dos Estados Unidos, 1.402. Isso equivale a um United States dólar dos Estados Unidos, 84 e 168. Após semanas de espera, a compensação enfim chegou. Um reembolso canadense de 79,10 e um voucher de viagem canadense de 81,50, totalizando $160 canadenses e 60 centavos, ou cerca de $112 americanos. Você notará que isso é cerca de $50 a menos do que o esperado. Entrei em contato com a Via para esclarecer seus cálculos de reembolso, o que fizeram.
Aparentemente, os reembolsos foram calculados de Kamloops para Vancouver, não de Clearwater para Vancouver. O reembolso parece considerar somente o upgrade mínimo para Sleeper Plus, desconsiderando o nível específico de Sleeper Plus em que cada passageiro viajou. Não encontro nada no site da Via que afirme isso. Via, se estiver assistindo, poderia explicar como chegou a esses números? Considerando a perda de uma noite de sono, a ausência do café da manhã a bordo no dia seguinte e o atraso na chegada a Vancouver, eu esperava um pouco mais do que recebemos. Eu esperava que o processo de reembolso fizesse sentido, mas claramente não faz. Toda a experiência de compensação deixou um gosto amargo na minha boca, depois de uma viagem incrível. O céu se abre conforme nos aproximamos dos subúrbios de Vancouver, nosso ônibus deixando a rodovia ao chegarmos ao centro. Após 7 horas e meia de viagem, Pacific Central finalmente surge à vista e nosso ônibus para no destino final. Apesar de estarmos 4 horas atrasados e completamente exaustos, finalmente chegamos. Descendo do ônibus pela última vez, podemos pegar nossa bagagem e entrar na estação, onde encerraremos nossa odisseia no Canadian. Sei que este não foi o final espetacular que todos esperavam, mas essas coisas acontecem, e às vezes só podemos respirar fundo e enfrentar de frente. Mas com nossa jornada chegando ao fim, é hora de encerrar esta incrível aventura. Espero que tenha gostado da viagem no Canadian, apesar do desfecho inesperado. A hospedagem confortável, as refeições deliciosas e as vistas incríveis fizeram desta uma viagem memorável pelo Canadá. Se você é novo por aqui, eu agradeceria muito se você se inscrevesse no canal clicando no botão abaixo. É gratuito e ajuda a apoiar o canal. Agradeço imensamente aos meus fiéis patronos e membros. Vocês são incríveis e a sua incrível generosidade é sempre muito apreciada. Se você quer seu nome no vídeo ou apoiar o canal de outras formas, acesse os links na descrição abaixo. Mas de qualquer forma, é tudo que eu tenho para hoje. Agradeço sua companhia. Até a próxima!